Olá, pessoal, bem-vindo! Tudo bem com vocês? Ah, que coisa boa! Estamos inaugurando hoje, finalmente, o nosso ReFloraCast. E eu fico feliz por você estar aqui fazendo parte dessa inauguração que é tão importante para mim. E vocês estarem junto comigo, eu espero que a gente possa estar em outros episódios também. E eu trouxe aqui a doutora Gisara, minha amiga já, de alguns anos. Ela é fisioterapeuta, também é pós-graduada, né? Sim. Também neurociência, que é uma coisa que eu gosto muito, pratico na minha vida. Sim, nos conhecemos através da neurociência, inclusive, né? Exatamente. E o que eu gosto também, que a doutora faz, é cuidar da nossa pele. Ela faz botox. O que mais? Fala pra mim aí, o que mais você faz? Faço botox, trabalho com os cuidados e reparação do tecido da pele, né? Então, tem tratamentos para mancha, peelings, acne, essas situações. Sou fisioterapeuta, dermatofuncional e hoje atendo na Clínica Femme, no Parque Shopping Barigui. E espero você lá. Isso, já faz o convite pro pessoal. No final, você deixa o seu contato também. Com certeza. Para você cuidar das nossas mulheres. Com certeza, com o maior prazer. Melhor. Com o maior prazer. E eu também não poderia deixar de falar com você sobre o meu trabalho. Você sabe que todo podcast tem o quê? Propaganda, né? A gente vai parar um pouquinho para um break aqui para falar sobre o meu trabalho. Eu já ajudo muitas mulheres de várias formas financeiras também e trabalho com consórcio. Inclusive, eu vou tomar a liberdade de falar aqui com a doutora que ela foi a primeira a contratar o consórcio comigo para ajudar as mulheres. Uau. Olha que privilégio, né? Uau. Minha amiga e doutora, preocupada com o futuro, né? Porque o consórcio é simples. Na verdade, é para realizar sonhos, né? Planejar o seu futuro, ter bens sem juros, né? E é isso que a doutora fez, eu fiz e tantas pessoas estão fazendo. Então, eu convido você para fazer parte também, entrar em contato com a Odeli Corretora pelo telefone 99613-2818. Isso aí. Então, vamos lá? Odete, primeiramente, eu queria agradecer você pelo convite de estar participando com você aqui do teu primeiro episódio do seu podcast, o ReFloraCast. Parabéns pela sua iniciativa. E eu quero saber o que te motivou a dar início a esse projeto. Então, vou contar rapidinho a minha história. Né? Eu fui casada por 15 anos, tive 2 filhos. E no momento em que eu descobri que o casamento já há muitos anos não dava certo, eu resolvi me divorciar. Só que o pai dos meus filhos não aceitou. E então ele quis tirar a minha vida. Tentou tirar e, de fato, quase conseguiu. Nossa. Depois disso, de tanto eu pedi para ele, né, para ele me levar para o hospital, que anteriormente eu pedia para ele levar, ele falava que não, porque ele só faria isso se eu continuasse vivendo com ele. É uma frase muito comum, corriqueira, que eu vejo hoje os homens falarem para as mulheres. Se você não vai viver comigo, você não vai viver com ninguém. Você estava dentro, então, de um relacionamento abusivo? Sim, até então não era físico. Mas Mas era psicológico. entendi. E aí, nesse momento que ele não aceitou eu dizer não para ele, é que ele tomou a decisão, então, que eu não deveria viver, já que não viveria com ele. E ao longo do tempo, você percebia alguns sinais, algumas coisas? Como que foi que você percebeu que você estava dentro dessa situação? Exatamente isso. Eu morava em Curitiba na ocasião e ele tomou várias atitudes que me fez entender que, de fato, ele queria tirar a minha vida. Então, eu me mudei daqui para o interior de São Paulo e lá eu estava muito bem, mas ele foi até lá para visitar os filhos, mas tudo intencionalmente já, para tirar a minha vida e eu não sabia. Porque você vive com as pessoas e não sabe do que elas são capazes, né? Essa aqui é a verdade. E, assim, essa seria a sua maior motivação para dar início a esse podcast? Exatamente. Eu tive dificuldades, claro, depois que tudo isso aconteceu, né? Financeiramente, eu perdi tudo, porque ele quis ficar com tudo que ele achava justo. Já que eu não ia viver com ele, então não tinha direito a nada, né? Então, nesses anos, eu convivi com os meus filhos em várias cidades, mudei.
Fiquei sem olhar no espelho muitas vezes, que eu não tinha coragem. Me achava a pior das mulheres. Mas chegou um momento que eu falei, não, eu vou me levantar e vou mudar isso tudo. E foi aí que eu resolvi transformar, então, minha dor em amor. Ah, né? Uau! E eu decidi, então, ajudar as outras mulheres que passaram pelo que eu passei. Que sofreram, que choraram, que tiveram que criar os seus filhos sozinhas, como eu. Ter que trabalhar, ter que cuidar de tudo, né? Foi difícil, mas eu falei, poxa, é possível. Então eu vou fazer. Como que foi que aconteceu que você encontrou forças para transformar essa tua história de sofrimento e passar para o lado positivo, passar para algo bom? No que você encontrou inspiração e como encontrou forças para seguir esse caminho? É que eu penso assim, primeira coisa, você tem que ter amor, né? E desse amor você leva para motivação. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ter um motivo para agir. E meu primeiro motivo eram os meus filhos, né? Estão pequenos ainda. O meu filho Lucas, 3 Quantos anos. anos? A Letícia com 13 anos. E eu pensei, se eu não fizer alguma coisa, quem fará, né? Para eles serem adultos decentes, adultos que também possam ser fortes como eu estou sendo forte. Uau! É isso. Uau. Então, a força Grande vem aí motivação. é de Deus, né? Deus, ele sempre está no controle de todas as coisas. E a primeira força vem dele, depois os meus filhos, minha família. Porque a gente precisa, sabe o que, Gisara? De alguém que nos ajude nesse momento difícil, né? E no momento em que eu estava no hospital, eu chorava, mas não era de tristeza e nem de dor. Eu chorava por gratidão, por pensar, Senhor, como o Senhor é bom para mim? O Senhor está me deixando viver. Gratidão pela vida. Exatamente. E você chegou a trabalhar e como que aconteceu esse processo, que a gente sabe que nem sempre é fácil, do perdão? A decisão maior que eu tomei foi dentro do hospital. Já lá. Sim. Ele É rápida, mulher. Sim. ele me pediu para que eu não contasse à polícia, né? Então, ele me levou para o hospital com esse combinado. Eu vou te levar para o hospital, mas você não vai contar para ninguém e nós vamos viver o resto da vida juntos. E eu concordei para que eu conseguisse viver, né? Porque como foi, assim, ele me atingiu muito na cabeça. Sangrou muito, fez vários... Eu tenho até hoje algumas feridas ainda, apesar de fazer alguns anos. As marcas ficam, que elas né? não cicatrizaram totalmente. E eu fiquei pensando, e agora, Senhor? Eu não denunciei ele no primeiro momento, porque eu não tive coragem. Ele estava ao meu lado, então nós ficávamos assim, ó. A maca aqui, as nossas cabeças bem próximas. Eu pensava, eu não sei o que ele pode fazer, se ele vai se levantar daí e fazer uma coisa ainda pior, né? E então fiquei lá o dia todo sem dizer a verdade. Eu fui fazer o raio-x, ele também foi, dizendo que também estava com dores. Mas quando a minha irmã chegou, por isso a importância de você ter pessoas que te amam. Né? Minha irmã e meu sobrinho chegaram e ela deu um jeito de falar comigo para ir ao banheiro trocar, na verdade, de roupa. A minha roupa tinha muito sangue na minha cabeça, aquilo já estava cheirando ruim já, porque foi de manhã, isso já era tarde. E para poder falar para mim que eu teria que denunciá-lo. Que ela já tinha ido à delegacia, já tinha visto como seria, e que ao sair dali eu deveria ir imediatamente para uma delegacia. Então, E você foi? Eu fui. Aí denunciou. E ele ficou no hospital ainda, porque ele estava tranquilo de que nada mais ia acontecer naquele dia. Então, ele estava assim, como uma distância que nós estamos agora, Gisara. E eu olhei para ele, ele estava dormindo, porque ele estava tão tranquilo que ele estava dormindo. E eu falei, Senhor, não me deixe ter nenhum tipo de sentimento por esse homem mais. Que como ele é narcisista, eles conseguem se fazer de inocente, de bonzinhos, que eu poderia ficar com dó dele. Como eu já tive em outras ocasiões. A manipulação, né? Exatamente. Então, naquele momento, eu perdoei ele. Porque se eu não tivesse perdoado naquele momento, eu acho que eu não ia conseguir perdoar depois. Porque depois as pessoas vêm falar, mas o que ele fez não é certo, eu também. As pessoas, sabe, as coisas vão... Parece que o coração da gente vai adoecendo... E daí não é possível mais. E as pessoas que não perdoam, Gisara, elas sofrem muito. Elas têm tendência a ficar mais doentes. A adoecer as pessoas que estão ao seu lado.
Fica com a brasa na mão, né? Exatamente. Aquele dia eu decidi que eu ia perdoá-lo. E perdoei de verdade, de coração. Por isso que eu vivo feliz e sorrindo. Parabéns por essa superação, né? Por esse pensamento, essa mentalidade que você tem. E você passa isso para as pessoas, você passa isso para quem está à tua volta, para gente que está à tua volta. Toda essa alegria, essa força, essa garra de viver. Então, que dica você daria para as mulheres que, de repente, estão passando por essa situação? Ou alguns sinais que elas possam perceber? Porque, assim, às vezes a gente fica com algo ali, né? Muitas pessoas, inclusive da igreja e tudo mais, tem aquele quartinho escuro guardado no coração e não se abre totalmente dessa forma. Você tem essa facilidade, algumas outras pessoas podem não ter. Então, como você... O que você falaria para ajudar essas pessoas a abrirem esse quartinho escuro, falar com alguém, pedir ajuda? Como seria? Frequentemente, eu faço palestra para as mulheres. Se elas forem empreendedoras, eu vou falar de negócios, porque eu sou empreendedora. Sim. Mas eu não deixo de falar para elas que elas podem sempre. Dependendo do que elas estão passando, elas só têm que procurar uma forma de resolver isso. Se é com uma profissional, se é com a polícia, se é com uma rede de apoio da família, de amigos, mas ela tem que tomar essa decisão para ela não ficar presa a esse relacionamento. Tem pessoas que ficam 30, 40 anos, ficam a vida toda. Sim, porque a manipulação é tão grande e a pessoa fica dependente emocionalmente dessa pessoa. Exatamente. E aí, em muitas situações, é muito difícil sair, né? Quando eu faço palestras para um público em geral, nós temos crianças, adolescentes e adultos. E eu falo muito com as meninas que estão iniciando o relacionamento muito cedo, por sinal, hoje. Tá? Então, eu falo para elas, olha, você tem que procurar saber com quem você está namorando, né? Conhecer a família dessa pessoa por quem você está interessada. Porque pode ser um narcisista. Eu fiquei muitos anos sem namorar porque eu queria estudar. No entanto, o narcisista chegou na minha vida e mudou a minha vida. Eu me casei, não estudei, tive filhos. Mas hoje, para identificar, por exemplo, um narcisista é muito fácil. É só você saber como ele está tratando você e como ele está tratando a mãe dele, por exemplo. Ele te trata como se fosse uma rainha, até te conquistar. Mas a mãe não. Então, uma das coisas que facilmente você consegue verificar. Sempre ele vai tratar as pessoas que estão fora da sua convivência de maneira extraordinária. Conquistam facilmente essas pessoas. Mas quem ele está junto, não. Ele faz de conta que a pessoa não existe. Ele só vai dar carinho e atenção quando precisa, principalmente financeiramente. Então, é uma dica, assim, trivial, eu diria. Necessária, fundamental. Para que essa jovem, que pode ser mulher, né? Ou homem, meninas ou meninos, né? Para que elas entendam isso e realmente saiam desse relacionamento. O que acontece hoje com quem vive com um narcisista? Ele fica dependente dele. É muito difícil sair, Gisara. Se não procurar realmente uma rede de apoio, um profissional, sozinho é quase impossível. Né? Depois disso tudo, eu tive que fazer vários tratamentos para poder estar numa vida plena como eu tenho hoje. Mas o importante, o ideal... Foi buscar ajuda, né? É você ver antes para não passar por tudo isso, né? É a prevenção que você tem que fazer na tua vida, assim como em todos os sentidos da nossa vida. Sim. E que tipo de ajuda você buscou? O que você foi atrás? O que ajudou a transformar a tua vida? Fazer algo por outras pessoas. Sempre. Sempre. É ajudar um vizinho, um amigo, e depois eu decidi ajudar mulheres mesmo, né? Claro que eu ajudo crianças e idosos também. Quando a gente alcança essa mulher, ela tem também um familiar que às vezes está passando por uma dificuldade também, e que a gente, conhecendo essa família, né, a gente também vai poder ajudar. Inclusive, Gisara, eu diria para as mulheres assim, são 4 tipos de problemas que ela vai enfrentar num relacionamento ruim, né? A dor psicológica, a espiritual também,
Profissional, porque ele não quer deixar você crescer. Física. E, inclusive, as mulheres grávidas sofrem agressão física. Eu não imaginei que fosse uma grande gama de mulheres que sofrem pelo companheiro e pelos filhos. Então, a gente também tem que procurar saber como que está essa família. Às vezes, a família toda está adoecida por uma única pessoa. Esse cuidado eu tenho muito grande E tem essa questão de dentro de casa ser um tratamento e fora de casa, na frente das outras pessoas, ser outro tipo de tratamento dessa pessoa com você. Totalmente. Né? Eu conheci um caso de uma pessoa que ela ficou 32 anos apanhando do marido em casa. Ela teve várias gravidezes, ela apanhou durante a gravidez, ele pisava na cabeça dela, ele fechava os armários para que ela não tivesse acesso à comida. Então, recentemente, ela se separou, mas com toda agora, imagino, com essas doenças psicológicas, físicas, né, que ainda vão anos para ser tratado. Né? Outra coisa importante também é procurar uma psicóloga. Sim. Né? Eu tive uma psicóloga que me ajudou muito. Por sinal, é tia da Gisara, né? Foi! Obrigada. Se você ver depois, obrigada. É mesmo, um beijo pra ela, inclusive, né? Um beijo grande, eu te amo muito, você sabe. Né? E, então, assim, eu fui apoiada por algumas amigas. Eu queria até citar também. Não posso deixar de citar. Eu estava na minha casa, deitada já na cama, sem ter coragem de levantar. E ela era orientadora do colégio da minha filha. E ela foi até a minha casa e disse: Odete, eu vou marcar uma consulta para você. E essa consulta foi com a tia Cleri. Foi com a Cleri. E chegando lá, ela falou bem assim: Odete, sabe por que você está aqui hoje? Porque você está na agenda de Deus. É Deus que faz a minha agenda, né? E essa pessoa que marcou essa consulta e pagou para mim, que na época eu não tinha condições, eu falo que ela parece aquela, sabe, a tartaruga, assim, ela anda muito rápido. E quando ela fica de cabeça assim para baixo, com as patinhas para cima, é muito difícil ela conseguir voltar ao normal. Sim, desvirar. Exatamente. Eu devo fazer até aqui uma pequena demonstração, pegar meu celular, é assim, ó. Ela tá assim, ó. E aí, eu estava exatamente assim também. Ela veio e fez assim, ó, com carinho, e me virou de novo pro normal, para a direita. E aí eu consegui me levantar. Então, se alguém quiser te apoiar, e você, mulher que está passando por isso, aceite, viu? Porque nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Uau, parabéns. Obrigada. Parabéns. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar do consórcio. Me conta um pouquinho mais sobre o consórcio. E olha que legal. Eu preciso falar do consórcio porque eu sou corretora de seguros de vida há muitos anos. Há mais de 20 anos, eu viajei no Brasil todo, atendendo a Polícia Federal e rodoviária. E o ano passado, eu conheci o consórcio. E a primeira coisa que eu falei para o gerente, eu falei, sabe por que eu estou aqui? Ele disse, não. É porque eu tenho um propósito. Ele disse, qual é? Ganhar dinheiro? Claro, ganhar dinheiro também. Também. Mas 10% do que eu ganhar vai para ajudar as mulheres. Eu tenho um projeto que eu já faço, né? Já ajudo, mas que agora, através do consórcio, que você, mulher que quer fazer sua cirurgia plástica, quer viajar, está lá no agro, quer comprar o gado, quer trocar o seu carro, quer comprar uma nova casa, quer fazer seu investimento sem juros, é através do consórcio. Então, você liga lá, fala comigo depois, o telefone 99613-2818. E vamos realizar os seus sonhos também, assim como está realizando os meus sonhos. Uau. Odete, e considerando todo esse contexto do que a gente está conversando, quais são as maiores dificuldades que você tem hoje? E as pessoas acharem que a gente tem que ser sempre vítima. Né? E eu não sou. E às vezes tem pessoas que não gostam disso.
Mas Sim. como pode? Você passou por tudo isso e tá aí sorrindo, e tá aí vivendo. Como vivendo se não uma vida pudesse nunca mais ser extraordinária. feliz, né? E sorrir, voltar a viver. Exatamente. Mas eu procurei vários meios. E um dos meios também foi o coaching, né? Então, no treinamento ali, no curso, eu consegui retirar da minha vida tudo aquilo que era pesado, tudo aquilo que era triste, né? Porque eu sempre fui fazer algo primeiro para mim. Porque se eu estou bem com a Odete, a Gisara vai estar bem, as pessoas que estão ao meu lado estão bem, meus filhos. Os filhos, Então, quando se fala de que uma pessoa está doente, eu volto a dizer, a gente adoece todo mundo que está ao lado. Agora, quando você está bem, todo mundo também que está ao seu lado vai ficar bem, né? Então, eu encontro dificuldades, sim, de pessoas que criticam. Falam, nossa, mas você não poderia usar esse dinheiro para ajudar outras mulheres para você mesma? Né? Mas eu penso que não. Que aqui a gente passa nesse mundo para ajudar alguém, para fazer a diferença na vida de alguém. Alguém está te esperando para ajudá-lo, sabe? Ela não sabe ainda, mas sou eu, no caso das mulheres. Ela não sabe ainda. E eu acredito que quanto mais a gente compartilha a história, você fala sobre o assunto, além de ir trabalhando internamente os teus sentimentos, o teu perdão, né? As coisas que ficam, porque a marca fica para sempre, a gente tem que saber lidar com aquilo, né? Mas você ajudar outras pessoas ajuda muito a superar todas essas questões, né? Exatamente. O que fica são o quê? A dor passa, mas a cicatriz fica. Por que fica a cicatriz? Igual a da pele. Exatamente. É para você lembrar que você não quer mais passar por isso. Que também, mediante tudo que eu vivi, eu preciso entender que agora eu preciso de pessoas diferentes na minha vida. Eu não quero repetir a mesma história, não quero que meus filhos repitam, e nem outras mulheres. A gente quer mudar essas crenças de que todo mundo... meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eu preciso ser também. Não, eu vou ser diferente. Eu vou fazer diferente. Eu diria para você que eu falo bastante, né, Gisele? Você me conhece. Mas eu também faço muito. Sim. Né? Não um dia só, mas a gente vai fazendo no dia a dia e lá na frente faz uma grande diferença, né? Quebrar o ciclo. Você me falou agora sobre como quebrar esse ciclo. Exatamente. Né? E ajudando e transformando a vida de outras pessoas, de outras mulheres. Recentemente, eu conheci uma mulher muito forte, por sinal. E ela falou, meu sonho era te conhecer, Odete. Eu falei, como assim? Ela disse, porque eu vi um vídeo seu o ano passado e você disse que me ajudaria. Quer dizer, não falou meu nome, mas você disse que ajudaria mulheres. E ela passou por uma história muito mais triste do que a minha. Foi estuprada por 2 homens por 5 horas. Nossa. E engravidou. Então, durante essa gravidez, ela queria tirar o filho. Claro, era de um relacionamento... Quer dizer, nem teve relacionamento, né? Foi de um momento de dor, de tristeza. Mas ela decidiu ter esse filho, que é lindo, por sinal. E depois ela queria doar esse filho também, não teve coragem. E eu estou realizando o sonho dessa mulher. Nós conhecemos, eu soube da história dela, e consigo ajudá-la de várias formas. E quando eu não posso, eu ainda procuro alguém que possa. Porque a gente vê que existe, sabe, a corrente do bem. Sim, sim. Só que se você não começa, essa corrente não vai dar continuidade, né? Elas não são gominhas, né? Então, isso acontece de uma maneira incrível. E se não for as pessoas do bem, porque tem umas pessoas diferentes, né, com distúrbios, com transtornos, né? Nós temos a saúde mental do brasileiro hoje passa por um processo de dificuldade, de aprendizado, de tudo. Saiu uma pesquisa recentemente que aumentou absurdamente o número de afastamento das empresas de pessoas com problemas de saúde mental. Então, se não for a nossa corrente do bem crescer, tomar espaço, ajudar essas pessoas, como vai ser daqui a um tempo? Como vai ser se as pessoas de bem não se manifestarem, né? Se as pessoas não estenderem a mão para outras pessoas e vem aqui, porque o ambiente muda tudo, né, Odete? Exatamente. O ambiente muda tudo, o ambiente onde você está, as pessoas que você convive,
né? Nós somos a média das 5 pessoas que a Com gente quem nós mais convivemos. convive. E eu aprendi muita coisa, sabe? Eu fui muito amada. É uma das coisas que me ajuda hoje a passar por esse processo, sentir a dor de quem eu estou, ouvindo a história, empatia, mas depois procurar uma solução, porque eu fui amada demais pelos meus pais, pelas minhas irmãs, ainda sou amada pela minha família. Então, a gente vê que isso também está indo embora, né? As famílias estão se desfazendo justamente por isso. Tem que se dedicar muitas vezes ao trabalho. O trabalho não é o que ela gosta, mas ela vai. Então, a gente vê isso se desfazendo hoje as famílias facilmente. Meu pai dizia assim, me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Exatamente. Então, essas escolhas que eu fiz também no decorrer desse tempo. Se alguém chega e fala para mim, Odete, mas você não deveria fazer isso, eu tenho que saber que eu devo. Sim. Né? Eu faço por gratidão, eu faço porque eu tenho um propósito, e isso ninguém pode mudar. Mas você tem essa clareza. E quem não tem? A gente vai ajudar agora. Né? Estamos iniciando hoje, mas teremos muitos outros ainda, né? Episódios que nós vamos falar sobre informações necessárias para essas mulheres quando ela decidir sair desse relacionamento, como que ela vai fazer, que meios, que caminhos, né? Ela vai trilhar daí para frente para sair desse relacionamento e também superar assim como eu superei. Existem tantas que superam, então a gente veio trazer aqui realmente essas histórias, começando pela minha, mas tantas outras, né? Que dizendo que é possível. É possível. Então, essa força que a gente tem que passar para alguém também, né? E alguém não me disse, mas eu fiz essa escolha. E hoje eu já posso dizer, você pode porque eu posso. Você pode você também. Você consegue porque eu consigo. Né? E eu acredito que, inclusive, futuramente, muitas mulheres vão escrever aqui para nós, contando as suas histórias também. Odete, eu quero estar no seu podcast aí para contar minha história de superação, para também incentivar outras mulheres e motivá-las. E você passou por todo esse contexto, toda essa história de opressão, digamos assim. Quando foi que você sentiu aquele start? O start de vou sair desse lugar e vou ajudar outras mulheres. O que motivou? É que eu gosto muito de me informar. Né? Então, quando aconteceu isso comigo, antes disso eu não tinha realmente necessidade de buscar informações a respeito. Eu não vivia. Né? Aí, a partir daí, eu comecei, poxa, eu vou ver em que estado que tem mais mortes, né? Em relação ao feminicídio, por que acontece isso. E eu também comecei a ir a fóruns, comecei em algumas coisas mais simples, depois fui conhecer juízas, desembargadoras, saber o que elas pensam sobre isso, o que pode ser feito sobre isso. Né? Recentemente, eu estive, inclusive, numa reunião com várias mulheres do Paraná, levando na política a preocupação também com a violência contra a mulher. Então, estavam aqui reunidas na Assembleia todas as prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras. Que legal. Para a gente discutir sobre esse assunto. Tão relevante e necessário que tem hoje a gente levar essa informação para as pessoas. E buscar programas, exatamente, né, que levem esse tipo de informação vou falar e ajuda. De sonhos, Cesária. Uau! Compartilha com a gente esse sonho. Porque, assim, pode ser grande, mas vai acontecer. Que, assim, chega o Dia da Mulher, todo mundo recebe flores. Às vezes nem tá num bom relacionamento, mas o homem leva flores, né? Às vezes nem isso. Às vezes nem isso também. Mas meu sonho é assim, ao invés de colocar propaganda de vendas de produtos na cidade, é colocar nos outdoors da cidade as informações para as mulheres, o que ela tem realmente direito. Né? Por exemplo, Gisária, uma mulher não sabe que ela tem direito ao auxílio aluguel, imagina. Um absurdo isso, né? Então, eu falo para as pessoas, não, mas existe isso mesmo. Mas existem inúmeras, inclusive existe uma cartilha, um código aqui, eu não trouxe hoje, mas numa outra oportunidade eu vou trazer, dos direitos que ela tem e das leis, né? Porque quando eu informo alguém daquilo que eu sei, eu falo, olha só, tem a lei aqui, tá? Você vai chegar primeiro e vai falar, olha, eu preciso que seja feito isso e isso. Mas a pessoa não fala que não vai atender, que não tem. Não conhece, eu já passo a lei para ela levar e falar, olha, está aqui. É uma lei. E eu quero que seja colocado em prática. É o meu direito. É meu direito. Ir atrás dos seus direitos. Chega de falar que a mulher não tem direito, ela tem sim, está aqui. E eu preciso que seja praticado isso. Então, a gente tem que ter essa autonomia, né?
e a coragem, a decisão de falar, eu decidi que eu vou mudar e de alguma forma eu vou mudar. E a importância de levar essas informações para essas mulheres, né? Porque Exatamente. muitas vezes elas não sabem, não conhecem os seus direitos. Então, sensacional esse projeto. Eu diria ainda que uma coisa impressionante que aconteceu ao me informar sobre isso é que não tem classe social, Gisara. Sim. Todas as classes Todas as classes sofrem. a violência doméstica. Uhum. Né? Algumas, como eu citei agora há pouco, 32 anos, outra a vida toda. Sim. Né? Então, a gente precisa informar todas. Todas. Tá? Esse podcast é para isso. É que chega essa informação a todas as mulheres, a todas as classes e homens também, porque nós sabemos que tem homens interessados em ajudar. Né? Seja na política, fora dela. As mulheres sofrem assédio na política, as mulheres sofrem. Onde elas estão, elas sofrem. Então, a gente quer levar essa esperança, né? De que dá para mudar, dá para melhorar. E se cada um fizer um pouquinho, a gente vai mudar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. A importância da informação, eu vejo. Exatamente. Né? Você que citou um dado que eu mesma não conhecia. Então, quantas mulheres não conhecem e não sabem os seus direitos? Exatamente. Né? Essa a fundamentação desse podcast é isso. Se eu conversava com 10 mulheres por dia para dar essas informações, hoje, através do podcast, a gente vai estar atingindo inúmeras pessoas para que saibam dessa informação que é tão importante. Sim. Que salvam vidas. A informação vai estar na rede. Soltou na rede, está disponível aí para ajudar muitas pessoas. Inclusive, uma coisa que eu falei com uma pessoa e ela disse que não sabia, que é da violência patrimonial. Você sabia que, assim como eu, muitas mulheres perdem tudo que têm? Sim. Além de ficarem emocionalmente arrasadas, né? Fisicamente, com... eu tenho na minha cabeça, mas tem mulheres que têm no corpo marcas terríveis. Sim. Né? Às vezes você vê uma mulher totalmente coberta, pensa, por que ela se veste assim? Às vezes está calor e ela está com tudo coberto ali. Mas é por isso. Ela não tem coragem de mostrar as marcas do passado. Né? E a patrimonial também, eu falei com uma pessoa assim, nossa, nunca tinha ouvido falar. Mas ela falou, eu me incluo. Eu não sabia, mas eu me incluo também nessa violência, né? Então, a gente precisa falar sobre todas. E no decorrer do tempo, a gente vai trazer várias pessoas aqui para estar trazendo as informações mais claras ainda a respeito de cada uma delas. Então, qual a mensagem final você deixaria para o pessoal que está nos acompanhando nesse primeiro podcast, nesse primeiro episódio, nesse start, o pontapé inicial? Que mensagem você deixaria para elas sobre todo esse contexto? Eu vou falar do que eu vivi. E do que eu sou, que eu acho que é o mais necessário nesse momento, né? Sejam fortes, sejam corajosas, entendam que você pode, você precisa e merece ser feliz. Por isso, é difícil, mas tome a sua decisão de denunciar, de quebrar esse silêncio e viver uma vida plena e abundante, que é o que Deus quer dar para você e é o que eu espero que você tenha. E se precisar de mim, vai poder entrar em contato comigo. Nós estamos aqui para te ajudar. Um grande beijo, um abraço e gratidão pela sua companhia e por nos ouvir. Eu costumo dizer que todo mundo tem uma história que merece ser contada. Cada pessoa tem a sua história de superação, de transformação, de evolução, né? E às vezes muitas pessoas, como eu falei lá no começo, tem aquele quartinho escuro que fica guardado, que segura aquilo, que não deixa a luz de Jesus entrar. Talvez vamos abrir o nosso coração, deixar a luz de Jesus entrar e transformar o nosso coração e assim a gente poder transbordar na vida de outras pessoas e ajudar também outras pessoas. Então, se você também conhece alguém que tem uma história parecida, entrar em contato aqui com o telefone que a Odete já passou, para também talvez ter a possibilidade de compartilhar a sua história. Não é mesmo? Exatamente. Odete, exatamente você falou a palavra certa aí, né? Aquela parte obscura da nossa vida, nós precisamos tirar, nós precisamos perdoar e nós precisamos viver uma vida com alegria, com alegre luz. E abundante. Exatamente, abundante. Como Deus deseja para todas nós. Na verdade, independente do Deus que você serve, como você serve, tem que entender que Ele quer dar uma vida e não uma vida qualquer. É uma vida abundante.
Exatamente isso. Querida, obrigada, só tenho a agradecer, que honra, que prazer ter sido convidada para o teu primeiro episódio. Estou muito feliz, muito grata por estar aqui com você. Você sabe que pode contar comigo sempre que você precisar. E, assim, parabéns. Parabéns pela tua história, parabéns pela tua superação, parabéns pela tua transformação e agora pelo teu transbordar. E que Deus permita que você continue esse caminho e transborde ainda mais na vida de muitas mulheres, as que estão nos acompanhando e as que ainda virão. Imagina, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Gratidão. Você sabe quanto eu gosto de você, da pessoa da Gisara. Por permitir também estar aqui. Eu sei que seu tempo é bem, a sua agenda é cheia. A gente está aqui por amizade, por amor, né, as pessoas. E sou imensamente grata por você fazer parte da minha vida. E esse acolhimento que você faz comigo, né, dizer que você está disposta a me ajudar no que for necessário, é isso que eu levo para a minha vida e agora ainda mais, né, para poder contar com você. Que bom. Gratidão eterna. Que bom. E a gente vai se falando aí. Né? Sim, seguimos. Sempre você me ensina alguma coisa. Eu falo que a vida é assim, é uma escola. A gente ensina e a gente aprende. Uma troca, né? Então, esse momento foi uma troca maravilhosa. E agradeço de todo o coração, gratidão. Obrigada, obrigada, eu também. Deus te dê muitas coisas boas durante toda a sua vida. Amém. Para todas nós, para todas nós. Obrigada. Pessoal, obrigada, então, por vocês terem acompanhado essa conversa e esperamos vocês nos próximos episódios do FloraCast. Exatamente. Esqueci de um detalhe. Eu quero falar que ReFloraCast quer dizer renascer, recomeçar. Então, nosso convite é para você recomeçar a sua vida de maneira diferente da agora para frente, né? Uau. Um abraço. Obrigada.